Hoje é dia de finados, isso é o nosso assunto, e a gente vai ter um podcast um pouco mais longo do que o normal. Senta que lá vem história. Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga. A gente está no Escreva Sua História, nosso podcast diário, para trazer para fora de ti a melhor versão de ti mesmo e para que tu seja autor da tua própria história. E quando a gente pensa em finados, a gente pensa: qual é a importância que esse dia tem? Vamos começar do princípio. E quando eu digo senta que lá vem a história, que hoje a gente vai conversar pelo menos uns 15 minutos. Então, aproveita, tira um tempinho para ti e vamos lá. Para começar, tu não é nada senão o produto de todo mundo que veio antes de ti. Calma, não estou dizendo que tu não é nada, vamos ser bem franco. Mas todo mundo que veio antes de ti tem uma contribuição para definir quem tu é, para definir o que tu vai fazer no futuro. Porque a gente sempre, mesmo não querendo, a gente sempre tem um monte de informações que vêm dos nossos antepassados e que a gente nem percebe. E isso começa desde que religião teus pais têm. Isso vai definir muita coisa na tua vida, mesmo que tu não queira. Mesmo que tu diga, eu odeio esta religião específica, então eu vou fazer exatamente o inverso. Também está definido. E aí vem aquela máxima muito antiga que é: tu precisa conhecer o passado para fazer diferente e não cometer os mesmos erros no futuro. E mais, quando a gente reverencia o nosso passado, reverencia quem veio antes da gente, a gente está reverenciando basicamente nós mesmos também. Vamos dar uma viajada na história agora. Da onde que vem essa história de finados? Por que as pessoas vão visitar os familiares que morreram ou por que elas não vão visitar? Bom, indo lá para o passado, vamos para a Grécia. Na Grécia Antiga, os teus antepassados eram reconhecidos pela tua família como deuses lares. Se tu pesquisar sobre isso na internet, sobre deuses lares, tu vai ver que os deuses da família, porque eles tinham muitos deuses, os deuses particulares daquela família eram os antepassados. Inclusive, se tu tivesse um terreno, que normalmente na Grécia Antiga os terrenos eram da família, os antepassados eram enterrados no terreno da família. Porque a terra não era tua, ela era dos antepassados. Tamanho o respeito aos antepassados. Por quê? Porque se tinha uma percepção de que o que tu é hoje, tu deve muito a quem te antecedeu. No Japão, artes marciais, japonesas principalmente, chinesas eu não sei, elas reverenciam sempre o teu antepassado. Eu pratico Aikido e no dojo sempre tem a figura do fundador do Aikido. Por quê? Porque é uma reverência a quem nos trouxe as coisas. Então, quando tu reverencia, ou seja, quando tu é grato, o pessoal não gosta desse termo, às vezes acha que é muito esotérico, mas é simples. Reverenciar o passado, prestar homenagem ao teu antepassado é o mesmo que ser grato pelo que quem passou te trouxe. Que tu não seja grato por nada. As pessoas que te antecederam te trouxeram a vida. Claro que a gente trazendo para os dias atuais, tu vai lá e tu enterra o antepassado. Tem famílias que são mais ligadas a fazer esse cuidado com os antepassados. Tem famílias que são menos. Quem tá certo? Todo mundo. Quem tá errado? Todo mundo. Não tem certo e errado. Tem famílias que têm esse costume de reverenciar o antepassado indo no cemitério, principalmente no dia 2 de novembro. Tem famílias, ou pessoas, vamos facilitar, que não têm essa necessidade. Talvez por sentido de crença, talvez por questão de costume. Tem gente que nem se liga no antepassado.
Tem gente que se liga e vai no cemitério, tem gente que se liga e presta suas homenagens de outras formas. E não tem errado. A questão toda é que enquanto tu não entende o passado, enquanto tu não olha para o que aconteceu antes, às vezes tu tá condenado a repetir os mesmos erros várias, várias e várias vezes, até que os erros parem de acontecer. E isso é uma coisa só de uma pessoa? Não. Às vezes tem civilizações inteiras que, por não olhar o que o antepassado fez, cometem os mesmos erros. E se tu olhar a história, tá cheio disso. Mas cheio ao extremo. Por quê? Porque por negar que o anterior saiba algo, eu vou lá e faço errado. E não precisa nem ir muito longe, né? Vamos ser bem franco. Que filhos que não olham para os pais e dizem: sabe nada, capaz, ele não sabe nada, ele é só chato, eles são só chatos. Por quê? Porque normalmente o adolescente ele tem essa questão de que ele precisa se autoafirmar. E é normal, é necessário no processo de amadurecimento. Porém, se tu já passou desta fase e mesmo assim tu continua negando que talvez teus pais, teus avós, as pessoas que vieram antes têm algo a acrescentar, às vezes tu te pega cometendo os mesmos erros deles. Por quê? Porque tu negou aprender com os erros deles. E talvez aprender também com os acertos deles. E nessas horas é que é importante olhar para quem veio antes e ser grato. Porque naquele momento, com esta postura de olhar com olhos de estou aberto para aprender o que tu puder me ensinar, eu me abro para entender melhor a mim, ao mundo, e não repetir os erros que já foram cometidos por outros. Imagina como ia ser mais leve a vida de uma galera se a pessoa não olhasse e não dissesse: nossa, eu sou igual aos meus pais. Por quê? Porque negou a vida inteira que é muito parecido, então em vez de aprender aquilo que poderia aprender, ficou ocupado demais negando, tentando fazer diferente, e no fim acaba fazendo igual, porque é o modelo mental que ele aprendeu. E aí, por negar, ele não consegue, ou ela não consegue, sair daquele modelo mental. Além disso, o que os anteriores fizeram, os antepassados fizeram, permite que a gente tenha a vida que a gente tem hoje. Vamos ser bem franco, né? Se não tivesse um monte de gente pesquisado sobre eletricidade, um monte de gente pesquisado sobre energia, sobre lâmpadas, sobre um monte de coisa, a gente não teria hoje luz elétrica, a gente não teria ar-condicionado, a gente não teria carros, porque há 100 anos atrás a vida era muito diferente. Há 200 anos atrás, então, caramba, né? E todo esse conhecimento só é possível, só nasceu, só se criou, pois nós nos permitimos aprender com quem veio antes. Quando tu pega um livro de matemática no ensino fundamental, um livro de inglês, um livro de português, um livro de história, tu está tendo um conhecimento compilado de centenas, milhares de pessoas. E a gente não se dá conta desses detalhes. E é isso que permite que cada pessoa que vai ter um carro não tenha que reconstruir uma roda. Parece uma coisa óbvia, né? Só que a gente não para olhar para o óbvio. A gente está tão acostumado a ligar a luz e a lâmpada a acender que a gente não sabe viver sem, às vezes. Mas se não fosse as pessoas que vieram antes, tu não teria a vida que tu tem hoje. E provavelmente essa vida ia ser bem mais difícil. Se fizer sentido isso para ti hoje, não precisa fazer grandes feitos. Para alguns segundos, pensa nas pessoas que vieram antes de ti e só agradece pela vida que eles tiveram, pela vida que eles te deram e por tudo que hoje tu tens e que talvez tu deixe para outras pessoas no futuro. Essa é a questão. Tu não precisa necessariamente fazer um grande ato. Tu só precisa de 1 minuto dentro de ti, reconhecendo que quem veio antes asfaltou a estrada
para que tu andasse mais rápido hoje. Um excelente dia para ti e até amanhã.